Oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um assunto que vai despertar o seu interesse pela leitura de novo. Eu sei que no pré, durante, pós-pandemia, muita gente ou se apegou aos livros ou largou de vez, tá? Então eu separei 3 dicas de leitura que com certeza vão resgatar essa vontade aí que você tem de buscar novas informações, beleza? Então bora lá! Pessoal, a minha primeira dica de livro, ela tá ligada ao assunto principal desse vídeo. Quando eu fui separar essas dicas de leitura para vocês, eu pensei, bom, o que eu posso fazer para algum adulto ter vontade de ler, né? Tudo bem que às vezes o mundo parece tão desinteressante, né? Então eu pensei, quais os elementos da nossa infância que podem ser usados para transmitir valores adultos? Então pensa, já deixei um questionamento para você no começo do vídeo. Então vamos começar com a primeira dica, que na verdade é uma dica de uma série de livros em formato de contos. São livros curtos, chamados Era Uma Vez Vilã. E nesse combo de livros de vilãs, algumas histórias infantis, Peter Pan, Branca de Neve, Cinderela, enfim, muitas outras, ganham uma nova versão. Então, várias mulheres se uniram, uma editora juntou várias delas e cada uma escreveu um conto baseado nessas histórias infantis. Hoje eu vou dar um spoiler pra vocês, então se você não quer spoiler, pula só um pouquinho esse vídeo pra frente, tá bom? De um desses contos, que é o De Volta à Terra do Sempre, da Camila Peregrini, dessa série Era Uma Vez Vilãs. Ele tá disponível no Kindle, tá? Esse livro, ele não é gratuito, custa em média R$ 5,99 cada um desses contos. Se você não quer gastar R$ 5,99 cada um, eu acho que eles estão disponíveis naquele Prime Reading, sabe? Que você paga R$19,90 o mês, e aí tem direito a ler todos os livros, como se fosse uma assinatura de Netflix, só que é de livro. É bem bacana. E como os contos são curtos, você lê em uma semana, tá? Se você quiser só ler esses, pega por um mês, lê todos, depois cancela, tá? É uma dica aí, não sei se é uma dica muito legal, mas enfim, dá pra fazer, tá? Eu consegui alguns gratuitos em algumas promoções, né? Algumas liberações que o Amazon fez. Me arrependi de não ter pego todos, porque é muito bom, mas eu já quero comprar os próximos também, porque eu já li vários, acho que uns 4, e nenhum deles me decepcionou, tá? Então, esse spoiler que eu vou dar pra vocês é da história do Peter Pan. Essa moça bonita aqui é a Joana. E a Joana, ela ficou conhecida como Capitã Gancho quando ela sequestrou, ela raptou a própria filha e bateu no marido dela com um gancho. Sabe esses ganchos de prender casaco, essas coisas? Enfim. E ela ficou conhecida como Capitã Gancho porque mesmo levando a menina, ela levava o gancho na mão, tá? Então, toda a história ela se desenrola nesse processo dela conseguir fugir com a filha dela e tentar limpar a imagem. Por quê? Ninguém sabe o motivo pelo qual ela sequestrou a própria filha. Até que no desenrolar do livro, que você fica quase com raiva dela, você entende o porquê. E realmente se tornou um assunto muito exposto nos últimos tempos, que é a violência doméstica, né? E o motivo dela andar com gancho é que... Aí você vai ter que ler pra descobrir, tá bom? Esse spoiler eu não vou dar, não. Mas esse é um livro que é um dos livros da série que mais me chamou a atenção, justamente pela seriedade do assunto, né? Você fala, é um livro curto, uma capa que parece tão teen, né? Tão adolescente, mas realmente traz uma temática que precisa ser abordada, tá? Tem alguns que tem as temáticas um pouco mais leves, um pouco mais... quase um teor meio de comédia, né? Mas esse foi um dos livros mais sérios que eu li da série e acho que vale muito a pena. Tem livros que trazem assuntos como a perda de alguém da sua família que é importante pra você. Tem assuntos sobre madrasta e essa guerra, né, que o pessoal acha que tem de madrasta, enteada. Enfim, eu achei uma coletânea muito inteligente, muito interessante, porque aborda histórias que todo mundo conhece. E aí, mesmo que seja um livro um pouco mais, digamos assim, uma temática mais adolescente para adulto, você lembra dos elementos dos livros infantis, ou pelo nome, né? Então, o nome da filha da Capitã Gancho era Wendy, que é o nome de uma das meninas, né? Uma das irmãs do que vão com Peter Pan pra Terra do Nunca, sendo que aqui é Terra do Sempre.
né? Então você vai ligando esses elementos aí e faz a história correr de uma maneira muito natural, tá? E dá vontade de ler tudo em 20 minutos, porque você fica página por página ali tentando puxar, né? E essa daqui foi uma das histórias que mais me surpreendeu, beleza? Então é a nossa primeira dica, esse é o formato digital. Agora vamos pro formato físico que nunca morrerá, né? Essa dica aqui que eu vou dar pra vocês, muita gente, pelo menos já ouviu falar. É o do George Orwell, chamado A Revolução dos Bichos. Eu já trouxe um outro livro dele aqui, em livros que mudaram minha vida, tá? Esse vídeo tá disponível aqui no canal pra vocês assistirem. Mas esse livro aqui, ele é muito interessante, tanto que, ó, eu ainda tô lendo, mas eu sei a história, tá? É coisa assim que, na verdade, eu tô relendo, por isso que eu trouxe pra contar pra vocês. Eu paguei R$10 nesse livro, mais ou menos, 10 a 15 reais. Aqui, o nosso amiguinho George. E porque eu acho que ele é uma leitura obrigatória, tá? Eu falei que aquele livro ia ter spoiler, mas na verdade vai ter que ter spoiler o vídeo inteiro, tá? Mas nada que vá danificar o seu interesse pela leitura. Essa obra, ela foi de 1945 e comparado ao outro livro que eu mostrei pra vocês, ele é bem mais curto, né? Então, é uma leitura que você faz super tranquila. Eu vi que ele estava gratuito no Kindle há um tempinho atrás. Gratuito porque eu tenho aquela assinatura de R$9,90 que eu também já contei pra vocês em outro vídeo, tá? Então compensa você ter, que às vezes eles vão liberando vários livros. E A Revolução dos Bichos ficou gratuita depois que eu comprei o livro, não adiantou nada, tá? E aí, o que é a história para que você que estava em Marte, em Vênus, em algum podcast por aí e não se situou em George Orwell, Revolução dos Bichos? Esse livro conta a história de uma fazenda, olha como soa infantil, onde os animais falam. Mas não é nada fofinho e timali igual vocês estão achando não, tá? E por que a Revolução dos Bichos? O fazendeiro era meio carrasco, né? Então, os porcos se reuniram, falou, vamos juntar todos os animais da fazenda e bora fazer uma revolução aqui, vamos botar ordem nesse barraco. E aí um dos porcos falou, eu vou comandar essa bagaça, tá? Foi tipo isso aí. E aí foi cada um dando uma opinião e tal, mas assim, não foi um consenso, não foi assim, não, vamos todo mundo votar no porquinho X? Não, foi quase uma imposição de poder, né? E aí todo o livro se passa nessa busca dos animais pela liberdade e pela justiça. E aí, se você parar pra pensar, a gente tá falando de seres humanos lutando contra o governo, tá? Isso publicado em 1945. Então, esse cara é realmente revolucionário. As obras dele tiveram uma contribuição, assim, de valor inestimável, tá? E nunca fica velho. É impressionante. Acho que quanto mais futuro se passar e mais pessoas lerem George Orwell, vão falar, caramba, esse cara, acho que ele realmente viajou, viu como é que as coisas estavam acontecendo, voltou e escreveu o livro, porque não é possível, tá? Então, toda a história, ela se baseia nessa analogia da sociedade em meio a uma fazenda, onde cada pessoa, cada indivíduo é representado por um animal. E é um livro que você para pra pensar, você vai falar, mas não é meio infantil? Não, gente. Dá esse voto de confiança, tá? Que vale muito a pena. Se você é do tipo que prefere ver o filme do que ler o livro, eu também sei que tem uma animação, eu já assisti a animação de A Revolução dos Bichos também, tá? Ela é bem antiga, mas, gente, ela faz jus também, é muito detalhada, e todos os pontinhos ali da história são muito bem retratados nessa animação, tá bom? Não é uma animação para crianças, tá? É uma animação que dá jus, como eu disse, à história, então você assiste quando você for adolescente/adulto que tá revoltado com a política do país, tá bom? Não é pra colocar uma criança de 3 anos pra ver a Revolução dos Bichos que ela não vai entender, ela vai chorar, tá? Mas eu sei também que tem essa animação, se você for um pouco preguiçoso ou se você precisa de um estopim para ler o livro, tá? Então você pode assistir primeiro e ler depois, ir confrontando, eu fiz isso, tá? Fui buscando informações de George Orwell, depois achei a animação, até porque foi tipo época de colegial, então era uma leitura meio que obrigatória, né? E aí depois eu me interessei, depois da animação eu me interessei pelo livro e aí fui buscar ele, tá bom? Então essa é a minha segunda dica e eu espero muito que vocês gostem, porque eu sou muito fã de George Orwell, eu acho que se um dia existir, eu acho difícil que exista um outro escritor ou escritora que faz o que ele fez, mas se um dia existir, essa próxima pessoa tem que ficar guardada numa caixinha, porque isso aqui não é só um livro, isso aqui
é um estudo que nunca pode morrer. As pessoas sempre vão ter que relançar esse livro, tá bom? E a minha última dica, na verdade é a minha dica favorita, é Alice no País das Maravilhas. E aí você vai falar assim, ah, Agatha, pelo amor de Deus, eu tenho 20, 30, 40 anos nas costas, eu não vou ficar lendo Alice. Mas espera aí, que eu vou te contar uma história que eu vou converter esse pensamento seu. Mas antes eu vou mostrar uma das versões que eu tenho aqui, tá bom? Esse aqui. E pra quem não sabe e vai entrar nessa história que eu vou contar pra vocês, eu não sei pronunciar esse nome, mas eu acho que é Lewis Carroll. Esse daqui é um pseudônimo, não é o nome dele de verdade. Ele era um matemático que adotou esse pseudônimo para escrever livros de filosofia mascarados de livro infantil, tá? E Alice no País das Maravilhas é um desses casos. Essa versão é muito linda, ela é em relevo, tá? Ela mistura aqui fosco com brilhante, é uma coisa que o marqueteiro adora, né? O visual disso aqui é puro luxo. Ó. Tem desenho, tá, gente? Pra quem tem preguiça de ler livro sem desenho, tem desenho. Eu já li em português, já li em inglês, já li já assisti os 2 filmes, já assisti o filme antigo, o filme novo. Eu sou apaixonada. Inclusive, se você é contra esse pensamento que a Alice é uma princesa da Disney, eu dou tchau pra você, não precisa ficar. Mentira, fique, tá? Mas pra mim, a Alice é uma das princesas da Disney, uma das princesas não oficiais e é a minha favorita, tá? Mas o livro em questão, Alice no País das Maravilhas, é um dos livros mais inteligentes já escritos na história. Eu recomendo que você leia ele em inglês para depois em português, para você ter esse contato mesmo, porque como as traduções são muito fiéis, e aí você consegue também, enfim, né, misturar um pouquinho, entender, já aproveitar e estudar um pouquinho de inglês, pelo menos o básico, saindo um pouco do verbo to be, talvez seja interessante para o seu currículo, tá? Mas o que eu gosto tanto de Alice no País das Maravilhas? Eu sou muito fã do Mário Sérgio Cortella, e ele fez uma analogia que me deixou muito intrigada. Na analogia, no estudo de Mário Sérgio Cortella sobre Alice no País das Maravilhas, o que ele diz? Alice, esse livro tão infantil e tão bem retratado pela Disney, né, em 1900 e sei lá das quantas, ele foi o filme que inspirou o primeiro Matrix, que de acordo com ele é o único que presta, tá? E se você assistiu o último, você vai concordar com ele. E por que tem essa analogia? Porque Alice encontra um coelho branco que está atrasado, segue ele, cai no buraco e entra em um mundo onde tudo é invertido. E quando o Neo, ele dá de cara com aquele mundo onde ele vai começar a fazer escolhas, ele se dá com aquela frase "Follow the White Rabbit", siga o coelho branco, e ele percebe que uma das mulheres está tatuada com um coelho branco, gente. E aí você tem todos esses enrolares, né? E por que é um livro filosófico? Quando você lê Alice depois de mais adulto, você vai ver que realmente tem algumas estruturas que a gente não entende. Quando a gente é criança, a gente não quer entender o que está no livro, a gente quer pegar no sono. Quando a gente é adulto, a gente quer entender, né? E um dos pontos, eu até estava revendo essa palestra do Mário Sérgio Cortella antes de eu trazer aqui no vídeo para vocês, é a analogia do gato risonho. E o que ele diz? Em um dos pontos do livro e do filme da Alice, ela se encontra com o gato e fala assim, para onde essa estrada leva? E aí ele faz a pergunta que todo mundo se faz na vida, né? Para onde você quer ir? E ela responde, eu não sei, eu tô perdida. E aí entra o pulo do gato. Ele responde, para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Ou seja, o Alice no País das Maravilhas, ele retrata muito bem essa busca do ser humano por um lugar no mundo e por um contexto que faça sentido sobre as coisas que a gente vive. Um outro caso também que o Cortella traz, que eu acho muito interessante, é sobre o julgamento. Quando a rainha fala, cortem a cabeça, e ela pergunta por que essa pessoa está sendo condenada à morte. E a rainha fala, eu não sei. Aí a Alice fala, como assim eu não sei? Você tem que saber. Você não pode cortar a cabeça de alguém que pode nem ser culpada. Ela fala, hoje é a condenação, amanhã o julgamento, depois de amanhã o crime. Então, quando você realmente tem esse estalo, assim, falar, caramba, quantas coisas acontecem injustamente, quantas dúvidas sobre o mundo a gente não tem, né? Como eu sei o meu lugar no mundo? Quem é o meu coelho branco? O que eu tanto persigo? Por que eu tô sempre correndo, tô sempre atrasada, mas não chego em lugar nenhum?
né? Enfim, aí coisas que você pode correr aí, você vai ler a lista de trás para frente, de frente para trás, assistir o filme, ler em inglês, ler em português, o original, o traduzido, enfim. Vai pensar em como esse livro pode ser estudado e destrinchado, acho que essa é a palavra, de vários ângulos diferentes para tudo fazer sentido, tá? E também a versão infantil dele é muito fofa, né? Então, vale a pena. Acho que a leitura, a cada 10 anos, lê o livro de novo. A sua cabeça vai mudando junto com o tempo, beleza? Bom, gente, essas foram as minhas 3 dicas de livro para vocês, minhas 3 dicas de leituras que vão incrementar alguma coisa aí, né, no seu dia a dia. Eu espero que você dê a chance, pelo menos para os contos que são mais curtinhos, né? Guarde esse vídeo. Quando você tiver mais paciência, volta aqui, vê o próximo que você quer ler, enfim. Vai com calma, vai com tempo, que eu tenho certeza que você vai resgatar, ou pelo menos cultivar, se você nunca teve, né, esse amor pela leitura, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, fiz com muito carinho. Se inscreva, deixe seu like, um coração pra mim nos comentários e até o próximo, beleza? Um super beijo e tchau, tchau!